apresentação. Culto é algo que tem que nascer do nosso coração, espontâneo. Não adianta você fazer uma bela de uma festa, uma cantata, e o espírito que está ali não é um espírito de adoração ao Salvador. Então, eu disse, mesmo com simplicidade, mesmo não tendo nada de especial no nosso culto, o especial aqui é Jesus. Amém? O especial aqui é a presença dele. E é uma grande oportunidade da gente estar reunido mais uma vez. Então, estou falando isso para você, porque eu fiquei pensando na simplicidade do nascimento de Jesus. Eu fiquei pensando todas as circunstâncias de simplicidade que Jesus nasceu, e também fiquei pensando no sobrenatural que envolveu o nascimento dele. Então eu disse assim, o que nós precisamos numa festa de comemoração do Salvador é preservar essa simplicidade e essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, eu, baseado nisso, eu disse, bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o que sempre temos feito, adorar a Deus, aprender com Ele pela sua palavra, adorar, receber dEle a graça e a unção renovada. Só que hoje eu quero falar em cima desse trecho que fala sobre a chegada do Salvador. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, né? Lucas, capítulo 1. E nós vamos ler um pouco. Eu aconselho você a ler, abrir a Bíblia. Nós vamos fazer algumas leituras um pouco extensas, e você não ficar aí perdido. Lucas, capítulo 1, versículo 26. O livro de Lucas é muito interessante, porque Lucas, para quem não sabe, ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. São os dois livros escritos por ele. E ele era um médico, então ele era uma pessoa culta. Ele tinha, assim como o apóstolo Paulo, uma pessoa culta. E ele era, a gente percebe isso logo nos primeiros versículos do livro, quando diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Então ele diz assim, igualmente a mim me parece bem, depois de acurada investigação, de tudo que desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele se preocupou em escrever em ordem os fatos que aconteceram na vida de Jesus. Por que isso? Porque ele era uma pessoa didática e tinha as letras necessárias para fazer isso. Então aqui no capítulo 1, versículo 26, diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Uma mulher virgem, desposada, quer dizer, estava noiva, da casa de Davi, da linhagem de Davi, cujo nome era José, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entretanto, o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono. Que trono? Diga o trono. Trono de Davi, seu pai. Não é que Davi fosse pai dele, é que você tem que entender que essa é uma expressão de genealogia. A pessoa que começa
uma descendência, ela sempre é filho de Davi. Às vezes está na 15ª geração, mas é filho de Davi. Está na 20ª geração, é filho de Davi. Dá para você entender isso? Diga amém. É importante você entender, ler com entendimento. Eis, versículo 31, versículo 33. Ele reinará de que maneira? Para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, ele é aquele descendente que daria continuidade ao reino de Davi, e o seu reinado jamais teria fim. Você lembra, e é importante que você saiba, que Deus fez uma promessa a Davi, que o reino dele jamais teria fim. Mas só que quando chegou na 3ª geração, acabou, através do sangue, o neto de Davi dividiu Israel e acabou a genealogia em termos de rei ali na 3ª geração de Davi. Então, pelo sangue, carnalmente falando, a geração de Davi tinha acabado. Então a gente começa a perceber que aquela promessa que Deus fez a Davi era uma promessa espiritual. Diga espiritual, diga glória a Deus. Muito bem, continuando aqui, vamos lá. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? A gente canta um hino aqui: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá o quê? Diga isso, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Quer dizer, Deus promete, Deus vai cumprir. Diga glória a Deus. Diga assim: aquilo que Deus prometeu, eu vou ver cumprido na minha vida. Diga glória a Deus. Olha só, nós vamos ver agora papo de feto. Papo de feto, vem comigo. Naqueles dias, dispondo-se, versículo 39, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, Isabel era prima já idosa que não podia ter filho. Ela ficou grávida na velhice por um milagre de Deus. O marido dela era sacerdote no templo, Zacarias, e de uma forma sobrenatural Deus operou e ela ficou grávida. Então, ela, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Meus irmãos, o Espírito Santo tomou conta dela e ela, sem saber que o anjo tinha visitado e declarado que a partir daquela data Maria estaria grávida, ela, movida pelo mesmo Espírito que engravidou a Maria, o mesmo Espírito que promoveu aquilo tudo em Maria, disse que ela era mãe do meu Senhor, quer dizer, do Salvador. Olha só, versículo 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Diga, as palavras que Deus fala, Ele cumpre. Diga isso, as palavras que Deus fala, Ele cumpre. Deus está falando aqui esta noite. Aleluia. Então, Maria, tomada também pelo Espírito Santo, vê que o pessoal aqui era tudo pentecostal, hein? Começava logo a falar e ela disse: minha alma engrandece ao Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pastor, o senhor compôs? Não, já existia essa. Só estou copiando a letra aqui. Porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração a geração, e sobre quem teme, aleluia, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes. Deus exalta os humildes. Meus irmãos, quando a presença de Deus vem, ouça, você tem vontade de louvar. Quando a presença de Deus vem, você tem vontade de orar. Quando a presença de Deus vem, você tem vontade de falar em línguas. Sabe o que aconteceu domingo passado? Os irmãos que estão vindo aqui, depois que terminou o culto, eu fiquei conversando com alguns irmãos ali na saída, e um desses irmãos, a esposa, um casal, disse assim: pastor, eu estou vindo aqui, estou gostando demais. Ela disse: eu sei que a Nova Vida é uma igreja séria, bem organizada, mas eu não estou vindo aqui por causa disso, não. Eu estou vindo aqui porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto a presença de Deus. Você sabe que essa é a coisa mais linda que um pastor pode ouvir? É ouvir de alguém dizer assim: eu sinto a presença de Deus. Irmãos, quando você está envolvido pelo Espírito Santo, sabe, você tem vontade de orar, você tem vontade de falar em línguas, você tem vontade de cantar, porque a presença do Espírito cria essa explosão de graça, de glória dentro de nós. Diga aleluia. Não é o que eu vou falar hoje não, mas eu estou falando para você que esse clima da presença, onde Jesus está, onde a presença de Deus está, há um mover de alegria, de gozo, de paz. E isso, eu estou falando agora da sua vida pessoal. Se sua vida não está envolvida com essa alegria, com essa paz, com esse gozo, então eu quero dizer para você que você precisa refletir a respeito dessas coisas. Porque ouça, religiosidade, pela milésima vez eu estou falando, religiosidade não vai resolver sua vida. Religiosidade, se você não tiver cuidado, vai maquiar a sua vida. Porque o que resolve a sua vida é a presença de Deus. É a unção do Espírito Santo. Você pode ter carteira de membro da igreja, você pode professar a fé evangélica, você pode ter uma coisa, mas se você não tiver esse mover do Espírito Santo, tudo vai ser pesado para você. Ser crente vai se tornar um fardo, porque você vai fazer aquilo religiosamente. Mas quando você está envolvido pelo Espírito Santo, aquilo que parece pesado se torna leve, livre, alegre para a glória de Deus. Diga amém. Irmãos, nós estamos lendo aqui que Jesus foi profetizado que ele era o rei que viria estabelecer o reino eterno, o reino que não tem fim, que foi prometido a Davi. Então eu quero hoje que você entenda uma coisa. Se você não tiver esse nascimento de Jesus dentro de você, se dentro de você esse Jesus não vibrar a ponto de alguém de fora, como no caso de Isabel, sentir a presença de Jesus em Maria, ele era um feto de dias ou de meses, mas a presença dele é tão espetacular, que mesmo Jesus ainda sendo um feto, ouça o que eu vou falar, mesmo sendo um feto, ele provocava o mover do Espírito, mesmo em quem estava fora, não só em Maria, mas quem estava. Isabel, quando se deparou com ela, sentiu aquela graça, aquela unção. Ouça, quem anda com Jesus tem que ter esta graça, porque se não tiver, é porque Jesus não está reinando absolutamente na sua vida. Jesus, quando veio, ele veio estabelecer um reino invisível, um reino que domina o coração e a vida de todos nós. Então, se a vida espiritual começa a ficar maçante, e eu quero aqui
falaram uma coisa muito interessante. Há um exemplo na Bíblia muito peculiar, que é uma tentação nossa de viver uma vida espiritual, às vezes superficial. Esse é um perigo muito grande. Tanto é que as igrejas colocam modelo, muitas vezes. Se a pessoa chega e faz aquele modelo, parece que está bem a vida espiritual dela. Pode estar e pode não estar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há muitas igrejas que as pessoas chegam, se ajoelham e ficam orando ali. Olhando pelos olhos naturais, é uma coisa boa, sim ou não? Sim, é bom. Mas se isso estiver sendo feito para realmente buscar a Deus. Porque se for só para mostrar para os outros que está orando, já perdeu a sua utilidade. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Há um exemplo na Bíblia de um casal, Ananias e Safira, que eles queriam ficar bem na fita. E eles viram que o irmão que tinha vendido um bem, pegou todo o dinheiro do bem e deu para a igreja. Foi interessante isso. E aí eles também pegaram, falaram assim, bom, o irmão foi bastante considerado, sei lá o que aconteceu. Alguém deve ter agradecido, louvado, o pastor na época deve ter dito, poxa, glória a Deus, que bênção. E eles, puxa, vamos ficar bem na fita também. Venderam bem, só que assim, poxa, é muito, vamos diminuir um pouquinho, ninguém sabe quanto a gente vendeu, Deus sabe, irmãos, Deus sabe. E aí eles vão, tiram parte e apresentam parte como se fosse o todo. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com eles? Quem sabe? Morreram. Todas as vezes que você tenta ser aquilo que você não é, como Safira e Ananias, você morre. Mas não morre fisicamente como eles morreram. Morre espiritualmente. Este é o perigo da religiosidade. O perigo de querer ser sem realmente ser, de querer fazer apenas para ser reconhecido e glorificado. Isso, irmãos, leva à morte. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adore, o quê? Espírito quer dizer que sai lá de dentro de você. Que sai lá de dentro de você. É algo que você tem, aquela integridade, diga integridade com Deus. Sua integridade não é comigo, a sua integridade não é com a Nova Vida, a sua integridade é muito mais que isso, a sua integridade é com Deus. Diga, o meu negócio é com Jesus. Será que você pode botar a mão no coração e dizer assim, Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. Então, o reino de Jesus, ele acontece aqui dentro de nós. Porque ninguém é obrigado, irmãos. Se você não obedecer, você não vai preso. Se você não obedecer, não vai acontecer nenhum mal em termos físicos da sua vida, mas espiritualmente, você vai diminuir, você vai morrer, você vai perder a força. Por isso, quando Maria chegou perto de Isabel, e Isabel estava envolvida pelo Espírito Santo, e Maria estava ali possuída já, gerando uma criança, aquela conversa, entre aspas, de feto, né? Trouxe alegria, uma louvou, outra cantou, a presença de Deus, porque aonde há a presença de Jesus, o ambiente muda, diga glória a Deus, é um ambiente de fé, é um ambiente festivo. Por esta razão, eu fiquei feliz quando a irmã terminou o culto. Ela disse, pastor, eu já vim aqui algumas vezes, mas todas as vezes que eu venho aqui, eu percebo, eu sinto a presença de Deus, eu saio daqui e eu digo, puxa, glória a Deus. E isso a gente não pode perder, irmãos. Agora, há uma coisa que acontece, que precede o nascimento de Jesus, que são as profecias. E eu queria falar isso para você, porque muita coisa para acontecer na sua vida através de Jesus. Quem tem Jesus no coração, diga amém. Esse reino para acontecer dentro de você, essas promessas, é preciso que você entenda uma coisa. Vem aqui comigo em Isaías capítulo 9, quando fala a respeito deste menino Jesus. Isaías capítulo 9, vem aqui comigo.
Todos comigo? Bem? Todo o capítulo, a partir do versículo 1, vem falando a profecia sobre Jesus. Mas eu vou pegar a partir do versículo 6, que especifica sobre esse menino que nasceu. Que diz assim, Isaías 9,6, porque você lembra que essa profecia foi escrita quantos anos mais ou menos? 700 anos antes de Jesus vir. Então isso foi falado antes de Jesus vir, só para você saber. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmão, só para você entender, lembrar a noção de tempo, quantos anos tem o Brasil? A profecia de Jesus, de Isaías para Jesus é mais antiga que o nosso país, só para você ter uma ideia. Você cair, chamar a realidade. A gente fala assim, 700 anos, mas 700 anos é muito tempo. O Brasil tem 500 anos de história e ainda não chegou aos 700. Então, é para que você entenda que uma palavra profética às vezes leva mais tempo do que você espera. E você tem que ter a sabedoria e a paciência de aguardar o tempo de Deus. Diga glória a Deus. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, diga o governo. Porque quem é rei governa, diga quem é rei governa. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Que mais? Deus forte. E ainda, Pai da eternidade. Mais ainda. Para quê? Para que se aumente o quê? O seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de quem? De Davi. E sobre o quê? Para estabelecer e o firmar. Lembra que Isaías, ele é posterior a Davi. Então, entre Davi, a quem foi prometido um trono eterno, e Jesus, está aqui estabelecido Isaías, dizendo, olha, aquela promessa que foi feita lá a Davi, vai se cumprir nesse menino, tá bom? Então, versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora para sempre. Olha só, o zelo, diga isso comigo, do Senhor dos exércitos fará isto. Diga mais uma vez. Agora pensa numa promessa que Deus tem sobre a sua vida e diga, pensando nessa promessa, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu estou lendo isto? Porque, irmãos, Jesus foi profetizado, o seu ministério foi profetizado, o seu governo foi profetizado, e nós, quando nascemos de novo, quem é nascido de novo aqui, diga glória a Deus. Diga assim, eu sou nascido de novo. A minha pergunta é, o que é que você tem profetizado sobre Jesus que nasceu em você? Eu não estou falando do Jesus que nasceu em Jerusalém, eu não estou falando do Jesus histórico, eu estou falando do Jesus que um dia entrou na sua vida, tocou em você e você teve fé, e você creu, e você passou a crer e disse assim, agora eu estou crendo agora, porque eu estou sentindo Deus na minha vida. Esse Jesus que nasceu dentro de você, que fez nascer essa nova criatura, a minha pergunta é, esse Jesus, o que é que tem sido profetizado sobre a sua vida através dele? Ouça, se você é nascido de novo, você precisa ter profecias sobre a sua vida. Promessas, diga promessas, profecias, declarações de fé. Eu não posso apenas dizer assim, eu aceitei Jesus. Sim, mas você está aqui para cumprir uma missão. Deus te estabeleceu neste mundo para cumprir uma missão. E você tem que começar a profetizar esta missão. Então eu queria hoje, o alvo da minha pregação aqui hoje é a seguinte, Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e cada vez que uma pessoa
aceita Jesus, cada vez que uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, cada vez que uma pessoa tem esse toque da fé, Jesus renasce dentro dela. Ouça, é preciso que haja profecias para esta pessoa que nasceu de novo. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual a profecia sobre a sua vida espiritual, sobre essa pessoa que nasceu de novo? Qual é a profecia que você tem sobre você? Porque a Bíblia diz que Deus escreveu todos os seus dias e cada um deles foi predeterminado. Nós vemos no Salmo 139, 16, logo aqui no início do culto. Por isso que eu li aquele texto. A Bíblia diz que Deus tem algo, mas se você não profetiza, e a Bíblia diz que somos nós que falamos sobre o vale de ossos secos, somos nós que chamamos a existência, somos nós que declaramos, então a sua vida fica sem aquele propósito necessário para o qual Deus te criou. Então, eu queria que você pensasse comigo, quais as profecias que marcam a sua vida? Deus te chamou, pastor, Deus já me chamou, já tenho uma certa idade. Irmãos, não começa com esse papo não, porque quando Moisés começou a fazer a obra de Deus, ele tinha 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Então, ok? Com 80 anos. Então, tem gente que acha que não há mais profecia para cumprir, simplesmente porque o tempo já passou. E eu estou aqui para contrariar, dizer para você que ainda há tempo. Ainda há tempo, diga isso, ainda há tempo. O problema é que você às vezes não crê. Às vezes você diz, tá bom, vou para o céu, estou salvo. Se Deus quisesse que você fosse logo para o céu, você já teria batido as botas já. Você precisa profetizar. Quem é pai e mãe aqui? Você viu duas mães aqui profetizando sobre os filhos que ainda estavam na barriga. Isabel e Maria. Uma canta essa profecia, a outra declara. Você tem que profetizar sobre os seus filhos. Você tem que profetizar sobre os seus filhos. Mas profetizar não pela carne. Profetizar com crer. Dizendo assim, não, meu filho vai dar certo. Minha filha vai dar certo. Deus tem um plano maravilhoso na vida dele, dela, e ele vai cumprir. Diga glória a Deus. Você tem que ter isso e falar. Não só pensar, falar. Às vezes você vai falar isso para o seu filho e ele vai ficar assim, minha mãe é meio fanaticazinha, fica falando essas coisas. Não. Faça como Maria e Isabel. Declare aquelas coisas que você crê pela fé que vai acontecer na vida dos seus filhos. Irmãos, porque Jesus está na vida dos teus filhos. Se é que está. Às vezes você fica pensando, será que está mesmo? Tá. O tempo vai provar que está. Esses meninos não estariam aqui se não tivesse Jesus no coração. Sabia disso que vocês não estariam aqui? Vocês não estariam aqui. Porque se vocês estão aqui, é porque Deus preparou e traçou para vocês algo muito especial. É por isso que eu não me canso de apontar para ele e dizer assim, Deus vai levantar pastores daqui. Deus vai levantar levitas. Deus vai levantar missionários. Deus vai fazer, porque eu acredito que os filhos agora na fé, Deus tem um plano tremendo. Então, ouça, Jesus foi precedido de várias profecias. Jesus renasce em nós quando nós nascemos de novo. Então, você tem um propósito, e esse propósito tem que ser cantado, profetizado, tem que ser pensado, tem que ser imaginado. E eu quero, esta noite, justamente na noite de Natal, dizer para você que Jesus está falando a você que Ele quer ser profetizado na sua vida. E eu quero perguntar para você, você tem uma profecia para o Salvador que está dentro de você? Assim como Isabel
teve uma profecia para o Salvador que estava dentro de Maria. E se você tem esse Salvador, se esse reino está estabelecido dentro de você, você vai ter que ter coragem de profetizar isso e declarar isso. Não sei onde Deus vai te levar. Eu não sei qual vai ser a trilha da sua vida. Eu não sei aonde você vai estar daqui a 10 anos. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer na jornada, mas eu sei que aquilo que você profetizar com fé no seu coração, o Espírito Santo vai trabalhar para que aconteça. Porque a Bíblia diz que nós chamamos a existência as coisas que não existem. Então não olhe as circunstâncias. Não olhe as pessoas como elas são hoje. Já pensou? Isabel estava profetizando para um feto de dias ou de meses dentro de Maria. Por isso, irmãos, que a vida começa na concepção. A vida não começa quando nasce, não, como diz o Código Civil. A vida, ela começa na concepção. A Bíblia prova isso. Como? Isabel falando porque sentia a vida do Salvador dentro de Maria. Ouça, é preciso que você tenha coragem de profetizar sobre uma pessoa, ainda quando ela está, como diz o Salmo 39. Olha só, vem cá, vem aqui comigo no Salmo 139. Versículo 13. Você entende o paralelo que eu estou fazendo? Do novo nascimento que aconteceu na sua vida, do Jesus que nasceu dentro de você e que está governando a sua vida, e o nascimento de Jesus histórico. Amém? Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste aonde? No seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, o quê? Me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e, o quê? Entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram ainda de que maneira? A substância ainda informe, a substância ainda em formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olha para mim. Jesus entrou na sua vida, mas ele ainda não é tudo aquilo que ele tem que ser. Por quê? Porque há coisas que estão em formação dentro de você. Há coisas que Deus está formando. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então é um processo. Mas mesmo quando esse processo está acontecendo, nós temos que profetizar, irmãos. Você ainda não é aquilo que Deus quer que seja. Você ainda não está onde Deus quer que você esteja. Você ainda talvez não esteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Há um propósito de Deus na sua vida. E esta noite, noite de Natal, que comemora-se o nascimento de Jesus, eu quero comemorar junto com a igreja esse novo nascimento que aconteceu em você e comemorar como? Profetizando aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você tem um sonho? Você sabe aonde Deus quer te levar? Se você não sabe, é hora de você começar a orar. Qual o propósito da minha vida aqui na terra? Qual o sentido da minha vida aqui na terra? Comece a orar, porque esse Deus vai começar a te revelar. E na medida em que Ele começar a te revelar, você vai começar a profetizar. E na medida em que você chamar a existência, vai acontecer, porque é assim que se opera dentro de nós. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração nesta noite. Eu quero pedir a você que a primeira oração que você faça é dizendo assim: Deus,
qual é o propósito da minha vida? Eu tenho muitos propósitos. Eu sei que um dos propósitos que Deus me criou foi para louvá-lo, adorá-lo, mas também me criou para que eu fosse pai, e eu tivesse esse ministério de ser pai. Eu creio que Deus me criou também com um propósito de pastorear, estou cumprindo isto, de pregar o evangelho dele. Mas eu penso que ainda Deus tem algumas coisas para fazer através da minha vida. Eu olho para mim e digo assim, é complicado, eu me sinto pequeno, limitado, mas eu olho para Deus e eu digo, tudo é possível para Ele, porque esse Deus do impossível que a gente estava cantando aqui, Ele está vivo, está dentro de mim, e o seu reinado não tem fim. Então põe a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, nós hoje estamos comemorando a tua chegada, que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir uma revelação do novo nascimento que aconteceu conosco, Senhor. Essa nova criatura que foi criada através de Jesus, usando a palavra e o Espírito Santo. E a fé, Senhor, trouxe à existência esta pessoa que ama Jesus, que crê na vida eterna através dele. Diga, Senhor, eu preciso ter revelação do propósito da minha vida aqui na terra. Senhor Jesus, eu quero tal qual Isabel, tal qual Maria, profetizar, aleluia, a tua vida, mas não de forma histórica, Senhor. Profetizar a tua vida através de mim, porque tu estás em mim, Senhor. Eu estou em ti. A tua palavra diz, Senhor, que agora tu vives através de mim, Senhor, através do meu corpo, através, Senhor, da minha alma. Tu estás em mim, Senhor. Aleluia. Pai, me ensina a entender o teu propósito. Diga assim, Deus, coloca a palavra profética no meu coração, traz revelação, para que eu possa, Senhor, cumprir o propósito. Diga, Deus, não deixa a minha vida cair num vazio, não deixa a minha vida, Senhor, cair, Senhor, num propósito que não seja o propósito eterno. Senhor Jesus, enche o meu coração da tua presença. Eu quero profetizar. Diga, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu não quero apenas fazer do culto um ato religioso, Senhor, mas um ato de adoração, de glorificação. Levanta a sua mão, irmão, comece a glorificar, comece a exaltar, dizer, Senhor, eu não vou permitir que a minha carne roube este momento de adoração. Eu não quero ter apenas uma religião, Senhor, eu quero sentir, Senhor, tu vibrar dentro de mim, assim como Isabel sentiu, assim como Maria sentiu a tua presença. Cada vez que levantar a voz para declarar o teu nome, Senhor, eu possa fazer isso sentindo. Diga, Senhor Jesus, vem, transborda em mim a tua presença, Senhor, transborda em mim a tua alegria, traz um cântico novo, Senhor. Diga, nada vai me impedir, Senhor, que os propósitos sejam cumpridos na minha vida. Eu declaro agora que vai cair por terra todos os obstáculos, todos os medos, todas as tristezas, toda a timidez, toda a angústia, toda a dor que momentaneamente me cerca, vai passar, porque o Deus do impossível está comigo, e Ele vai cumprir o plano dEle. Jesus veio para realizar a sua obra, e ela continua se realizando através de mim, em mim, aleluia. Eu não vou temer. Diga, o Senhor é a minha força, aleluia. Ninguém pode impedir o propósito de Deus na minha vida. Diga, Senhor, eu
serei aquilo que Tu queres que eu seja, eu não serei aquilo que eu quero ser, Senhor, eu não quero fazer aquilo que eu quero fazer, Senhor, mas eu vou fazer aquilo que Tu queres. Aleluia, glorifica o nome de Jesus, abra a tua boca e glorifique. Oh Senhor, renasça no coração daqueles que ainda não experimentaram o novo nascimento. Traz aquela alegria da Tua presença, de saber que sou de Jesus, que o Senhor está em mim, o Seu reino é verdadeiro no meu coração. Aleluia, Pai, glórias ao Teu santo nome. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia, irmãos. Esta é uma palavra para você refletir. Profetize sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, a sua esposa. Declare. Não veja o que eles são hoje. Veja o que Deus diz que ele será. Você vai ver que isso vai acontecer. Amém? Então, vamos terminar. Eu quero terminar cantando essa canção. Eu quero que você saia daqui cantando essa canção que nós cantamos por último, porque é preciso que você creia de fato. Eu quero desejar a todos, junto com a minha esposa, Feliz Natal, aqueles que eu ainda não tinha dado Feliz Natal, e que você lembre de uma coisa: Jesus está dentro de você. Ele reina dentro de você, mas é preciso que você profetize. Não profetize aquilo que Deus não mandou profetizar, mas profetize aquilo que você sabe que Deus quer que seja. Muito obrigado, Pai, pela vinda de Jesus, porque a chegada dele ao mundo mudou tudo, Senhor. A pessoa que mais influenciou a raça humana durante os séculos e os milênios foi Jesus, e tem sido Jesus. Nasceu numa manjedoura, numa família simples, numa cidade extremamente simples, no interior, para que todos fossem envergonhados, para provar que tu não precisas de grandes coisas, tu precisas de coração sincero. Aleluia. Tu precisa de pessoas íntegras para contigo, porque o mais tu faz. Senhor, ninguém influenciou a história da humanidade como Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, é o Senhor. Muito obrigado pela vida dele em nós. Muito obrigado porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Muito obrigado, Senhor, porque isso faz toda a diferença. Não deixe a gente perder o nosso tempo nessa terra com coisas desnecessárias, ó Deus, mas que nós possamos investir o tempo nas coisas que Tu tens preparado para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Nós vamos sair daqui cantando essa música, vamos lá? Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis. Em tempo de aflição, comigo estará. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis.
eu sirvo. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis. Em tempo de aflição, comigo estará. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Eu quero ouvir todo mundo cantando a tua palavra. Tua palavra me sustentará.